Você já se perguntou como é que o câncer se desenvolve? Como é que em um organismo aparentemente tão saudável forma-se um tumor ou até vários que trazem inúmeros transtornos para a saúde e para a vida do paciente? Neste meu livro, Vencendo o Câncer, eu trato desse assunto. Falo das causas principais do câncer e qual é a causa raiz desta doença. Mas a primeira coisa que você precisa entender é que o câncer é uma doença multifatorial. Isso significa que tem várias causas. E eu vou compartilhar agora com você esses temas tão importantes. Vamos lá? A causa primária, a causa raiz de todo tipo de câncer são as mutações, ou seja, alterações no material genético da célula. Diante disso, surge a pergunta: o que faz com que o DNA de uma célula saudável seja modificado? Os responsáveis por essas alterações são os diversos agentes cancerígenos. Eles causam o câncer por alterar o DNA e ou facilitar a multiplicação das células cancerosas. Os agentes cancerígenos precisam atuar em conjunto para que as células que sofreram mutações permaneçam com seu DNA alterado e se reproduzam de forma expressiva, até formar um aglomerado de células que é o tumor maligno. Isso significa que quanto maior for a quantidade de agentes cancerígenos atuando na vida de uma pessoa, maior será o risco de ela desenvolver a doença. Então, podemos concluir que os agentes cancerígenos são as causas secundárias do câncer. Os principais desses agentes cancerígenos, eles provêm do ambiente externo, mas também do ambiente interno. Vamos focar agora nos agentes cancerígenos, ou seja, nas causas externas. As principais são a poluição ambiental, a exposição a radiações e materiais tóxicos, toxinas produzidas por alguns micro-organismos como bactérias e fungos. Quanto às causas internas do câncer, as principais são a herança genética, toxinas produzidas pelas próprias células durante o seu trabalho, erros que ocorrem durante a reprodução celular, o estilo de vida do indivíduo e a capacidade do seu sistema de defesa de eliminar as células cancerosas. No caso da herança genética, a pessoa herda dos pais um DNA que já contém mutações que predispõem ao câncer. Outra alteração do DNA que pode levar ao câncer está relacionada com a própria atividade da célula durante a sua reprodução. Algo também que chama atenção é que algumas toxinas produzidas durante o trabalho normal de uma célula também são capazes de atacar o DNA e predispor ao câncer. Porém, a própria célula está equipada com um mecanismo de defesa para neutralizar essas toxinas antes que elas atinjam o DNA. Se esse mecanismo de defesa estiver funcionando bem, o DNA ficará protegido. Quanto ao nosso estilo de vida, ele pode contribuir para o desenvolvimento do câncer de duas maneiras: por colocar para dentro do corpo alimentos e bebidas cancerígenos ou por hábitos que enfraquecem o sistema de defesa anticâncer. Este quadro resume os principais tipos de agentes cancerígenos aos quais estamos expostos no nosso dia a dia. Agentes cancerígenos internos, que vêm de dentro, como nossa herança genética, os erros que ocorrem durante a reprodução das nossas células e causas externas, como a poluição ambiental. Como você pode perceber, nós não temos controle direto sobre a maioria desses agentes cancerígenos. Na verdade, a maioria deles não podemos evitar.
Mas existe uma das causas, que é o estilo de vida. Este aí nós temos total controle sobre ele. E é exatamente sobre esse tema que falaremos no próximo vídeo desta Semana Anti-Câncer. E lembre-se, lutar contra o câncer é um desafio de todos nós, e não apenas daqueles que receberam o diagnóstico positivo para a doença. Afinal, vivemos cercados de agentes cancerígenos que fazem com que células cancerosas sejam formadas em nosso corpo diariamente. Mas estas células, elas podem ser eliminadas, podem ser impedidas de desenvolver a doença, se o nosso sistema de defesa estiver bem fortalecido, ele vai conseguir vencer esta guerra.